Fala, fiel. Passando aí para deixar mais um vídeo aí com vocês desse jogo, né? E triste, mas a gente viu que melhorou. O time foi para cima, não teve jeito, mesmo com 2 a menos, cara. E porra, partiu para cima. Tem que enaltecer também. Os caras foram foda. Os caras foram pra cima. O Ramon Dias é, não se abateu, né? Procurou ganhar o jogo, mesmo com logo no começo da segunda etapa, né? Com 1 a menos, 1 a 0, botou o time para ir para cima, né? Mas dessa vez não deu. Porém, a gente viu que o time, cara, jogou muito, jogou muito e teve bem perto do empate em certo momento da partida. É, Depois que o André Ramalho foi expulso, né? Ficou meio difícil. Então, é isso aí. Bem-vindos ao canal. Inclusive, eu quero agradecer aos inscritos aí, é 1642 até o momento de eu gravar esse vídeo. Agradecer demais, pedir para deixar o like, compartilha, ativa aí o sininho das notificações, fica aqui embaixo, acho que aqui embaixo. E aí a gente vai assistir aqui mais um vídeo da ESPN, né? Créditos ESPN, que apesar da derrota, que parece que meio que a gente não fala eles, né? E a gente também, né? Fala, a derrota ela existiu, claro, mas a forma que o time jogou deixa a gente com esperança. E também agradecer, né? Porque só o Lanterna ganhou. Pelo amor de Deus. Aí deixa todo mundo na mesma situação. E aí a gente tem outros jogos aí também tem a Copa do Brasil, essa questão aí que cara, a porra, a CBF, foda-se o Corinthians, velho. Foda-se o Corinthians. Quem vê esse vídeo agora, quem já tá no canal desde o começo aí, pode ver que a gente tá reformulando o canal, tanto que eu apaguei muitos vídeos, mas ela vem macetando aí, vem batendo com força em cima do Corinthians, velho. Porra. E aí eu vi também, né? Inclusive eu vi a entrevista do Augusto Melo, batendo isso. E a gente como torcedor não tem muito o que fazer, né? O melhor que a gente faz, inclusive, é apoiar. Apoiar e chegar junto, que é o que a gente pode fazer nesse momento. E aí já tem também Copa do Brasil, né? Vamos aí, vamos aí. Então, galera, obrigado. Inclusive, eu também venho prestando bastante atenção, que eu sempre respondo o pessoal, sempre e sempre tô de olho. Eu não posto muito vídeo porque a gente também tem outras coisas para fazer, mas eu sempre tô de olho direto. Qualquer comentário eu tô vendo, tô respondendo, tô curtindo, e eu quero deixar desde já aqui um agradecimento, cara, um agradecimento mesmo, de coração, pros cara que sempre quando eu posto um vídeo, acho que dá uns 5 minutinhos, tem 10 12 visualizações. A esses caras que eu não sei quem é e que eu só tenho a agradecer, muito obrigado, cara. E se tu gostar do vídeo aí, compartilha aí no grupo, manda pros teus amigos e vai Corinthians, meu filho. Vamos pro vídeo. O ESPN FC, na sexta-feira, a gente estava conversando sobre isso, estava o Mauro Naves, o Pascoalzito e o Jean Oddi. Como as coisas tinham meio que se invertido. E para o Pascoal não, mas a diferença estava muito pequena entre Corinthians e Flamengo, em termos de favoritismo. Se fosse há um tempo seria assim, agora está ali colado.
Hoje é um jogo, como diria o Pascoal, já que eu citei, taco a taco? Sabe onde tudo virou, desculpa? Na vitória do Corinthians sobre o Flamengo. O 2-1. Na Neoquímica Arena. Para o Corinthians, inclusive... E para o Flamengo. Virou. Para a data FIFA. É um bom ponto. É um bom ponto. Tá ali, é taco a taco. Hoje você olha e fala, pode acontecer de tudo nesse confronto. Você ainda olha e fala, não, gente, pô, o Flamengo, até pela pressão, precisa ganhar e tal, não sei o quê, tem um favoritismo. O Corinthians, nas Copas, é um time que parece que joga sem tanta pressão, porque o foco é o brasileiro. Hoje, inclusive, deu sorte na rodada também, porque o Fluminense perdeu para o Atlético Goianiense, teve derrota do Criciúma, as equipes na parte de baixo se atrapalharam. Aquele pessoal que quer entrar também, né, na briga contra o rebaixamento, tipo o Bragantino. Da segunda metade da tabela, só o Lanterna ganhou. Todo mundo se atrapalhou. O Atlético Goianiense. O Vitória perdeu para o Internacional também, então ainda deu sorte ali que aconteceu isso. Então, a prioridade continua sendo o Campeonato Brasileiro. Essa diferença coloca o Flamengo como favorito ou atrapalha o Flamengo? Não, a questão é que o Corinthians começa a entrar numa linha tênue da consagração ao caos. Porque pode acontecer, fica muito perto de um título. De dois. De dois. Dois títulos, e Sul-Americano. No caso da Copa do Brasil, é óbvio que hoje é inevitável olhar para o Corinthians, mesmo depois de uma derrota no Clássico, mesmo ainda na zona de rebaixamento, com um olhar diferente e mais confiante. O torcedor hoje do Corinthians, ao contrário do torcedor do Flamengo que venceu, sai otimista com o time, pela atitude que demonstrou, pela forma como correu atrás do resultado, mesmo com um jogador a menos, depois com dois e ainda assim martelando. Dá a impressão que ia empatar, né? Exato. Dá momento da impressão que ia empatar. E até pelo contexto do São Paulo também, é preciso ponderar isso. São Paulo vindo de uma eliminação, todo o desgaste que passou ali, numa eliminação por pênalti, de certa forma traumática, São Paulo queria vencer de qualquer maneira e até por isso acabou se acuando mesmo com um jogador a mais, porque sentiu esse peso também. Mas fora isso, o Corinthians vem num franco processo de evolução contra o Flamengo que está andando para trás. E aí é natural que mesmo com... E hoje não dá para falar de distância enorme de elenco, porque com os desfalques do Flamengo, os problemas de lesão, jogadores que perdeu e mais... Os jogadores que estão em baixa, Arrascaeta, De La Cruz, hoje o Corinthians realmente olha para o Flamengo de igual para igual. Mas a situação no Brasileiro é muito crítica e muito preocupante. Porque, e aí, a dificuldade de se dosar a mobilização para esses jogos é algo que o Ramon Dias, com toda a experiência, com todo o estofo que tem, nunca viveu. Nunca viveu a possibilidade. O Ramon Dias possivelmente já viveu ali a possibilidade de conquistar 2 títulos, mas a possibilidade de conquistar 2 títulos e ao mesmo tempo de ser rebaixado é uma situação muito complicada de se lidar. É estranho falar isso, porque o Corinthians em mais um ano se coloca aí lutando contra o rebaixamento e vivo em 2 competições, na semifinal de Copa do Brasil e Sul-Americana, mas com a necessidade de olhar para o Campeonato Brasileiro com senso de urgência. Porque se for postergando, deixando para depois, meio de semana tem a Copa e vamos virar a chave, depois não vai conseguir subir a ladeira que o brasileiro pede hoje, que é uma subida imediata, que não dá tempo de recuperação, não dá tempo de respiro para essa virada de chave que costuma acontecer entre jogos de Copas e jogos de pontos corridos. Pau? Eu acho que sim. Né? O Corinthians... momento do Corinthians, apesar da derrota, hoje é melhor? Eu acho melhor. Eu acho um time mais organizado, mais confiante, com mais energia também na parte física. Né? O Ramon, ele cobra muito isso dos atletas, ele consegue mobilizar o elenco. A gente viu hoje o time jogando, né, com o jogador expulso e competindo. Hoje. Tirando o Memphis, né? 2 expulsos e um Memphis que estava marromeno. O Memphis entrou em outra rotação. Nossa, um jogador que está muito distante ainda. Muito pelo aspecto físico. Visivelmente acho que sim. Mas ele ainda fez uma boa jogada, hein? Sim, ele acabou perdendo ali, Sofreu né? uma falta perigosa, depois deu um chute Ele tem muita qualidade, né? Mas também. acho que ele tá que ele perde a bola do último gol. Ele tá sem ritmo. Devagar. E achei ele em outra rotação comparado a outros jogadores. Pode ser por conta da parte física e dessa
a ausência de uma sequência. Mas é que eu não levo para esse lado, o cara entrou de má vontade, ou não entendeu o jogo. Não, só em outra rotação. Longe disso, Pra outra mim, rotação mesmo. Fisicamente ele não tá conseguindo acompanhar. Mas eu não tenho nem como falar que ele entrou, né, com má vontade. Só falei que ele entrou em outra rotação. Você está um pouquinho desconectado do ritmo do jogo. Isso, do exatamente que o jogo isso. Pedindo, né? Até porque você está com inferioridade, né? Jogando com 2 jogadores a menos. Sim. Mas eu vejo o Corinthians um time que evoluiu muito por conta do mercado que fez, na janela de ajuste no meio da temporada, qualificou muito, né, o seu elenco, apesar de não ter o Memphis, por exemplo, para a Copa do Brasil. Eu acho que o jogo também que o Ramon gosta, ele se encaixa com algumas fragilidades desse Flamengo. Né, o Corinthians combativo, de marcação, o Corinthians mais vertical, né, na transição, acelerando ali com o Yuri Alberto, com o Romero. O Flamengo tem problemas no momento da recomposição, no momento de correr para trás. E o Flamengo tem todas essas questões que a gente falou, coletivas, né? Não é um time seguro defensivamente e é um time que tem dificuldade para encontrar espaços contra um adversário mais fechado. E eu acho que essa vai ser a postura do Corinthians, principalmente no jogo de quarta-feira. Então, para mim, um jogo mais equilibrado, com o Corinthians, apesar do momento ruim no Brasileiro, né? Sim. Que está ali, né, brigando contra o rebaixamento, você tem um ambiente... O futebol é meio maluco, mais né? confiante. O ambiente mais leve porque você tem a confiança. É. Você tem os jogadores, né, fechados ali com o estilo do Ramon Dias e eu acho o time hoje mais organizado do que o Flamengo nesse recorte atual. Fora que uma eliminação para o Flamengo é o fim do mundo. Para o Corinthians, segue o barco que tem o brasileiro ali, tá? Depois tem uma Sul-Americana. Você falou que é mais confiante, né, Eugênio? Sim, o astral está muito mais em cima, apesar do desespero do Campeonato Brasileiro, né? O Corinthians está no desespero no Campeonato Brasileiro. Sem dúvida. Mas você vê um time em campo que entra para jogar de cabeça erguida. Essa derrota de hoje, ela vai entrar para conta das expulsões. Então, Independente do Fagner. Justas, por sinal, né? Justas. Então, assim, não estou aqui discutindo se mereceu perder, se mereceu ganhar. Internamente, perdemos porque tivemos 2 jogadores. O discurso dos jogadores era esse pós-jogo, inclusive. Beleza, segue a vida. Os outros adversários perderam também, então a gente continua na mesma no campeonato. Mas você olha o que ele fez com o Fortaleza, que hoje voltou a vencer e está na briga pelo título brasileiro. Ele teve 2 vitórias de time que está confiante, né? Que está literalmente confiante. E não foram vitórias, eu vou entrar no que o Dana colocou, de explorar contra-ataque, não. Foram vitórias de assumir o controle da partida. Deixa eu jogar. Até mais pela característica do Fortaleza de jogo. E gosta mais de jogar na transição. Gosta mais do campo aberto. Mas ele mostrou que ele tem como fazer isso também. Tem. Trabalho bom. Consigo jogar. Então, não acho que ele vai ser um time só trancado contra o Flamengo, não. Porque ele ganhou do Flamengo também assim, jogando. Aquela vitória que, para mim, muda a chavinha de Corinthians e de Flamengo, é uma vitória que o Corinthians ganhou merecendo ganhar o jogo. Assim, um jogo disputado e que ele era visto como grande zebra da partida. Dali ele começa a crescer de produção e vem tendo bons resultados, à exceção de Campeonato Brasileiro. E aí é uma história difícil. Não me parece que eles vão abrir mão das competições paralelas, eles vão até o fim. E isso pode gerar problema no Brasileiro. Mas a gente está falando aqui de Flamengo, é Copa do Brasil. Eles na Copa do Brasil vão entrar cheios de moral. Vão entrar com força e me parece um time hoje mais leve fisicamente também que o Flamengo. É que eu acho que como o Corinthians é um time que está se organizando e em ascensão, porque fez uma janela de transferências muito pesada e ainda teve a mudança de técnico pouco antes, é um time em recuperação, não dá para o Corinthians separar os torneios. Não dá para o Corinthians fazer o que você falou que o Flamengo poderia ter feito desde o início com o planejamento das equipes. Não dá. Porque o crescimento nas Copas é o crescimento dos times que vai se refletir nos pontos corridos, que vai se refletir na Copa Sul-Americana, que vai se refletir nos pontos corridos e vai na Copa do Brasil. Mas que cobra seu preço. E tem se refletido. Mas, Bini, Mas cobra o seu preço. No Brasileiro não consegue andar o time. Mas ele preservou. Ele preservou na Sul-Americana e o time tinha um padrão, tinha uma organização. Mesmo preservando jogadores importantes, inclusive o Garro. Aí deu oportunidade pro Coronado. O Garro ele tem preservado. Ele preserva o Garro, coloca o Coronado acaba com o jogo. É o melhor em campo. Mas tem uma... Isso que eu tô falando. Mesmo rodando o elenco, ele tem ali uma identidade. Ele tem um time organizado dentro de campo. Um time que evoluiu também por conta da parte tática. Ele achou
e eu acho que não foi nem contra o Flamengo, foi contra o Botafogo no segundo tempo, ele acha uma formação tática que ele tem insistido mais nela, que é a do losango no meio de campo. Sim. 3 volantes, Sim. com um meia centralizado Ele e 2 gosta homens na muito de frente. 3 volantes, né? E que não ele funcionou gosta bem contra o bastante. São Paulo hoje no primeiro tempo. Porque mesmo antes da expulsão, por mais que o jogo fosse equilibrado, quem chegava um pouco mais era o São Paulo. Sim. 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 Né? E lembrando o São Paulo, vindo de uma ressaca, a própria Arboleda falou depois Fortíssimo. da entrevista que o time tá doído. O Ramon, não, Tá o sentindo. Ramon hoje criticou fortemente o primeiro tempo do Corinthians. Ele não gostou da Então, atuação porque do primeiro faltou tempo. essa- Isso valeu, eu falei pro Flamengo, vale pro São Paulo, vale pro Fluminense, que hoje perdeu também. Porque o Corinthians é um time em construção. Ele que fez essa crítica também no primeiro tempo contra o Atlético Goianiense. Que ele até falou sobre o Thales, que faltou... Não, minto, contra o Botafogo. Que faltou pegada, que o time não Sim. teve a intensidade que ele queria, Porque a ele atitude... entrou contra o Botafogo com uma linha de 3 zagueiros, no intervalo ele muda para esse sistema de losango no meio de campo, e é ali que eu acho que ele encontra uma formação Mais equilibrado. mais próxima do ideal porque ele tem na mão do Corinthians. Agora, olhando o que E as cresce. equipes têm produzido, primeiro, eu falo isso desde o começo do ano e vou continuar falando mesmo no pior momento do Flamengo. Eu não duvido desse time do Flamengo por conta da qualidade dos jogadores. Então esse é o time que, se eventualmente, ainda mais no mata-mata, faz um jogo bom, é difícil segurar o Flamengo. Olhando o que as equipes produziram nas últimas 2 semanas, o Corinthians produziu mais que o Flamengo. E o elenco do Corinthians, ele não é... Às vezes as pessoas esquecem que o elenco melhorou muito. Ó, hoje, no intervalo do jogo, por exemplo, ele coloca Carrilho, bom jogador, Coronado, que tecnicamente é bom jogador e parece estar se adaptando cada vez mais ao futebol brasileiro, apesar que sem bola deve um pouquinho. E o Félix Torres. E o time melhorou mesmo com a expulsão do Fagner. Então, com as a gente- substituições é titular da dele. seleção equatoriana. E essa mudança é, numa comparação de técnico, algo que o Tite nunca faria. Porque ele dobra a aposta. Ele tem um jogador expulso e ele joga o time para cima. Ele falou, tem que ganhar esse jogo, não importa como. Isso aí. Então ele tira um lateral, tira um volante, que ele tirou o Martinez, coloca 2 meias, mais um terceiro zagueiro, e falou assim, eu vou pra cima. Eu não quero saber de empatar esse jogo, preciso ganhar o jogo. E aí tem a segunda expulsão. É aquele jogo do tudo ou nada. Tem a segunda expulsão e acaba aí com ele, ele ainda assim consegue buscar a classe do Corinthians num clássico, em que ele é visitante, o estádio todo de torcedores do São Paulo, ele vai pro intervalo com um jogador a menos, tudo ou nada. Isso o Tite nunca faria na vida. Então, a grande diferença é essa do Ramon. Porque o Tite deveria ter feito isso na quinta-feira contra o Peñarol. Abre mão de qualquer coisa e joga tudo para dentro. Ele não fez, ele ficou até o final dentro do estilo dele. O Ramon Dias não pensou 2 vezes no intervalo. Vou para cima. Se eu perder, perdi. Já estou perdendo. Eu acho isso uma grande diferença dos técnicos. Desculpa. Não. eu te interrompi. Então, só voltando, eu acho que Até pra gente falar do São Paulo. nas últimas semanas o Corinthians jogou melhor que o Flamengo, o que não confere favoritismo ao Corinthians e o que tira o favoritismo que seria do Flamengo. Eu queria aberto. colocar uma tela, por favor, é o nosso Vini Colorado hoje com a gente. Coloca Colorado? a tela. Colorado. Mago das palavras. Tá feliz da vida que o Internacional venceu 3-1, segura o Internacional com um jogo a menos. O Inter tem 45. Pronto, é isso aí, galera. Mais um vídeo aí. Quem gostou, deixa o like aí, compartilha, se inscreve no canal, dá essa força. A gente tá tudo muito caseiro aqui, mas a gente vai aprimorando conforme o tempo, tá? Então, desde já agradecer quem ficou aí até o final. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Quem quiser ajudar o canal, a gente vai deixar um Pix aí na descrição. Também tem os créditos desse vídeo na descrição. Quem puder ajudar, eu vou ficar muito grato. Até no próximo vídeo também posso falar o nome da pessoa, eu vou agradecer bastante. E se quiser mandar um recado, a gente fala aqui também, porque agora vamos ficar aparecendo aqui direto, tá? Valeu, até a próxima.